Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Vespasiano, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado. Eu que agradeço, pela oportunidade que a TV está me dando, nos dando a Justiça Eleitoral de aqui estarmos. Vespasiano, 2014, ano de eleições. Como estão os preparativos já para a eleição desse ano? Por enquanto, especificamente com relação à eleição, eu diria que está tudo normal, A gente ainda não trabalha muito nesse aspecto específico de eleição, O que vai acontecer é que as urnas devem chegar agora para treinamento, então nós teremos urnas para treinamento de eleitores, logo nós começaremos a tratar com os mesários, a verificar aqueles que querem, que têm interesse, mas no mais está normal. O que gera um pouquinho de diferença dos anos de não eleição é a questão dos eleitores, comparecerem ao cartório. No caso dos eleitores, qual que é o período que eles têm para regularizar seu título de eleitor ou até mesmo para tirar um título aquele que não tem? Então a procura, a demanda maior é por causa disso, porque os eleitores podem fazer alistamento eleitoral, transferência e revisão do título somente até o dia 7 de maio. Tanto é que para isso, João Rafael, o cartório vai ficar aberto ali do dia 26 de abril até o dia 7 direto, mesmo no dia 1º de maio, no sábado e domingo, o cartório vai estar aberto, justamente de plantão para atender os eleitores que venham a precisar de regularizar a situação de alguma maneira. Esse prazo até o dia 7 de maio é exclusivamente para tirar o título e para resolver alguma pendência? Ele vai poder fazer o quê? Aquele que não tem o título pode vir a fazer o título. Aquele que tem o título, mas por acaso ele quer mudar de sessão, mudar o local de votação, ele também pode ir nesse mesmo prazo, até 7 de maio. E aquele que quer transferir, suponhamos que ele mora em Andradas há mais de 3 meses e o título dele é de Pinhal, por exemplo. Ele precisa transferir o título para Andradas ou ele quer transferir para Andradas, ele tem que ir também até o dia 7 de maio. Então o prazo para alistamento, revisão e transferência de títulos é até o dia 7 de maio. Quem não votou nas últimas eleições, como deve proceder? Quem não votou nas últimas eleições, ele também deve procurar o cartório eleitoral na medida do possível para verificar quais os pleitos nos quais ele não votou e aí pagar a multa correspondente. A multa é de R$ 3,51 por pleito eleitoral. A gente vai verificar quantas ausências ele teve, fazer a guia, ele vai ao banco ou lotérica, paga e nos leva novamente ao cartório eleitoral para que nós efetuemos a baixa daquela multa e ele fique quite. Agora, o que é interessante é que esse eleitor, se ele deixou de votar uma única vez, ele vai estar com o título regular, ele vai poder votar. Então, só não pode votar aquele eleitor que ficou 3 vezes sem votar seguidas, aí ele já teve o título cancelado. Ele pode regularizar esse título como? Também até o dia 7 de maio. No caso de pessoas com 16 anos, já podem tirar um título também até quando? A data limite é 7 de maio, para todo mundo. Quem tem 15 anos vai fazer 16 anos. O que é interessante é que em anos normais, quem tem 16 anos, quem não tem 16 anos não pode fazer o título. Tem que esperar completar os 16 e aí fazer o título. Mas em anos de eleição, é tudo um pouco diferente. Por quê? Ele pode votar com 16 anos de idade? Pode. Mas ele vai poder votar quando? No dia da eleição, que é 5 de outubro. Mas dia 7 de maio, acaba o prazo para fazer o título. Então, aquele eleitor, aquele menino ou menina, aquele jovem que tem 15 anos, mas que vai completar 16 anos até o dia 5 de outubro, ele pode fazer o título até o prazo máximo, que é o quê? 7 de maio. Então, se ele for fazer aniversário 5 de outubro de 2014, ele completa 16 anos. Ele pode fazer o título, mesmo tendo 15 anos, até o dia 7 de maio. Porque no dia da eleição ele vai ter quanto? 16 anos e vai poder votar se quiser. E ele não é obrigado a votar, como você falou, você vota se quiser. Não, é interessante porque muitos jovens ficam até meio perdidos. Ah, mas eu vou ter o título, aí eu sou obrigado a votar. Não, João Rafael, ele pode ter o título, mas o voto é facultativo. Assim como acontece com aquele que tem mais de 70 anos. Ele completou 70 anos no dia da eleição. Precisa votar? Não. Completou 70 anos, não precisa votar. O fato de ele ter o título nas mãos faz com que ele seja obrigado a votar? Não. Ele pode deixar de votar.
Assim como é interessante, por exemplo, chega nessas eleições de 2014, são eleições mais demoradas, o voto é mais demorado, né? Porque tem são que mais votar candidatos. mais candidatos, é mais difícil. Então, às vezes, o eleitor que tem mais de 70, ou mesmo analfabeto, ele fala assim, eu não quero votar. Há necessidade de ele votar? Não, o voto dele é facultativo. Então, ele pode deixar até de votar, porque o voto é facultativo. Mas depois eu posso, em 2016, na eleição municipal, votar? Pode, porque o voto é facultativo, ele vota se quiser. Então, com 16 anos, o jovem vai ao cartório eleitoral, faz o título, mas isso não faz com que ele seja obrigado a votar. Contrariamente, quando ele fizer 18 anos, aí sim ele é obrigado a votar. As pessoas estão em casa assistindo e gostam de trabalhar na eleição. Podem procurar o cartório já? Nós torcemos, né, para que haja pessoas que gostem de trabalhar. A gente pede, né, mesmo que as pessoas nos procurem, né, que elas cheguem até o cartório eleitoral, a gente preenche uma ficha para ter os dados do telefone atualizado, né, e assim nós temos mesários suficientes para trabalharem nas eleições. O ideal, o tribunal pede a nós, né, e inclusive eu já agradeço antecipadamente a TV Andradas, por isso, por sempre lembrar a questão dos mesários, porque o ideal é que nós tenhamos mesários voluntários, né, que queiram realmente trabalhar. Não que aqueles que são indicados não trabalhem de maneira eficiente, mas aquele que se dispõe voluntariamente a trabalhar, existe uma facilidade no trato conosco. Por quê? Se nós não tivermos no cartório eleitoral pessoas suficientes para trabalhar, né, nas eleições, o juiz publica um edital e intima essas pessoas, notifica, né, vamos falar assim, para que elas trabalhem pela justiça eleitoral. Quais são os benefícios de trabalhar numa eleição? O que acontece, a gente coloca sempre muitos estudantes. Em Andradas, a gente, se você perceber, tem algumas cidades onde as pessoas são de uma idade mais elevada um pouquinho que em Andradas. Em Andradas, você vai olhar, é sempre a turma de estudantes, de jovens. Primeiro que nas próprias faculdades, principalmente de Direito, conta, né, esse tempo que ele fica trabalhando nas eleições, a gente dá um atestado e tal, e serve para eles comprovarem horas feitas, além do ensino normal. A questão de concursos, né? Se você vai prestar um concurso e houver um empate, então também nessa questão o trabalho na justiça eleitoral como voluntário, né, como mesário, serve para tudo isso. Então sempre tem os benefícios, além do mais, né, além do que está prestando um serviço para a nação. Né? Vespasiano, agradeço a sua participação, até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, né, e nós nos colocamos à disposição no cartório eleitoral para dirimir qualquer dúvida, né, que apareça. Estamos às ordens de todos os cidadãos, né, de todas as pessoas, e contamos assim muito mesmo com essa questão dos jovens estarem presentes nas eleições e agora fazendo o título. Conversamos hoje no TV Atende com o chefe do cartório eleitoral, Vespasiano Vicentim Filho.